Lentidão e atraso, o metrô amanhece com problemas de novo. Mais tempo, o PRF pede à Justiça e estende prazo para a volta dos radares móveis até segunda que vem. Lixo, SLU anuncia a contratação de garis e campanhas de conscientização para solucionar o impasse causado pelo novo modelo de coleta. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. Quem depende do metrô amanheceu na mão de novo. Um problema técnico que persiste desde ontem provocou lentidão e também atraso. O tempo entre uma viagem e outra passou de meia hora na manhã desta terça-feira. E não é à toa que o Buriti resolveu privatizar a companhia. O modelo de concessão está agora em fase de análise na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, depois passa pelo Tribunal de Contas e depois vem o edital previsto para o próximo ano. Até lá, o jeito é ter uma dose extra de paciência. A ideia de privatizar o metrô até que é vista com bons olhos por alguns passageiros. Eu acho que a privatização ela pode ser uma solução sim, mas ela tem que estar sempre seguida de uma regulamentação. Parte de quem usa o serviço acredita que a medida pode acabar com os problemas que o metrô vem enfrentando. Nesta terça-feira, por exemplo, o sistema apresentou de novo falhas de sinalização, uma situação que provocou atrasos em muitos compromissos. Já está com o tempo atrasada? 40 minutos. Você vem de metrô todo dia? Sim. Fica nessa separação, né, toda hora e acaba que a gente fica um pouco complicado para chegar no horário, né, certo? Segundo a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, por causa do problema que já dura 2 dias, os trens estão operando em velocidade reduzida entre as estações 108 Sul e Asa Sul. Este passageiro preferiu terminar o trajeto em outro meio de transporte. Desci para pegar o ônibus aqui agora para ver se vai mais rápido. A companhia havia anunciado na tarde passada que a situação seria resolvida nas primeiras horas desta terça-feira, o que não aconteceu. Hoje, por meio de nota, reforçou que vai resolver o problema, mas desta vez preferiu não dar prazo para a solução. Está um descaso com a população. Vamos falar sobre essa dor de cabeça com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Dá para confiar que com a privatização esse tipo de problema não vai acontecer? É claro que sim, né? Porque afinal de contas a empresa privada tem interesse de deixar os seus clientes satisfeitos. Muito ao contrário da empresa pública, né? Como tem acontecido aqui, não apenas no metrô, mas empresas como SEB e CAESB, eles não estão nem aí para a conveniência ou para o conforto de quem paga a conta, que é o cidadão. No caso do metrô, são muitos anos sem investimento, né? E por quê? Porque é uma empresa que dá prejuízo, é uma empresa inviabilizada, é uma empresa cuja folha de pagamento, por exemplo, representa quase 150% da sua receita. Então, paga-se, com a receita do metrô, paga-se a folha e ainda fica devendo mais metade da folha para o mês que vem. Quer dizer, é uma situação de fato insustentável que levou o metrô a um rombo que hoje está calculado em mais de 800 milhões de reais. É um dinheiro que o governo não tem para repor ou para, enfim, são dívidas que não tem como o governo, usando recursos públicos, resolver a questão. Por isso que o investimento privado é absolutamente essencial, não apenas para equilibrar as contas, colocar o metrô nos eixos, né, nos trilhos e fazer com que, e estabelecer na privatização metas de obrigação assumida pelos compradores de investimento, que são de investimentos tão necessários ao metrô do Distrito Federal. E está no Diário Oficial do DF de hoje a sanção do governador Ibanez Rocha, a lei que reduz o ICMS na cesta básica. O imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços cai de 18% para 7% e produtos como arroz, óleo de soja, farinha, leite, todos os tipos de carne devem ficar mais baratos no início do próximo ano. A redução da alíquota do ICMS foi um dos instrumentos encontrados pelo governo para moderar os preços nos supermercados. E a medida vale de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023. Olha, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vetará o projeto com mudanças no Código Brasileiro de Trânsito, caso o Congresso aprove a versão do relator da proposta, o deputado Juscelino Filho. O projeto foi entregue pessoalmente pelo presidente em junho deste ano e tem detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, está acompanhando essa tramitação. Boa tarde, Renata.
Rodrigo, boa tarde para você, para o Cláudio, uma excelente tarde para todos que nos acompanham. Esse relatório já foi entregue na comissão especial, então os debates agora ocorrem na comissão especial. Tinha uma previsão da reunião da comissão especial hoje, às 10h30 da manhã. No entanto, essa reunião de hoje de manhã foi cancelada, mas há ainda uma previsão, a gente sabe que hoje à tarde vai ser bastante conturbado lá no Congresso, mas há uma previsão da reunião dessa comissão à tarde. Esse texto ele está em caráter terminativo. Isso quer dizer o quê? Que se a comissão especial aprovar, segue diretamente para a análise dos senadores. O texto foi bastante modificado a ponto do presidente Bolsonaro dizer que é um outro texto, é um outro relatório. E nós separamos aqui alguns pontos, na verdade 3 pontos importantes. O uso da cadeirinha, por exemplo, que a gente lembra que foi uma polêmica grande. Atualmente, de acordo com a legislação brasileira, o uso da cadeirinha é obrigatório para crianças de até 7 anos e meio. Depois dessa idade, a partir de 7 anos e meio até 10 anos, a criança tem que andar no banco de trás com um cinto de segurança. De acordo com a proposta do presidente Bolsonaro, não haverá mais multa caso os responsáveis, os pais, não sigam, portanto, essa determinação. O pai ali, o responsável, vai ser apenas advertido. Então, de acordo com a proposta desse relator, haverá sim, obviamente, multa, e ele ampliou esse prazo, não só de 7 anos e meio, mas ampliou para 10 anos ou crianças que tenham 1,45 m. Então, crianças com 1,45 m têm que ficar com a cadeirinha no banco de trás. Outro ponto importante é com relação à renovação da carteira. Atualmente, o exame para renovação, ele é feito a cada 5 anos. Com motoristas acima de 65 anos, o exame é feito a cada 3 anos. De acordo com a proposta do presidente Bolsonaro, esse exame passa a ser feito a cada 10 anos e com motoristas acima de 65 anos a cada 5 anos. De acordo com a proposta do relator, o exame é renovado a cada 10 anos, com motoristas da faixa etária entre 18 e 40 anos e a partir de 40 anos, o exame segue com a renovação de cada 5 anos. E o último ponto que a gente separou aqui diz respeito ao limite de pontos para a suspensão da carteira de habilitação. Hoje, se o motorista tiver 20 pontos na carteira, ele perde a carteira dele. De acordo com a proposta do presidente Bolsonaro, com 40 pontos, só com 40 pontos, ele perde a carteira. E aí o relator, ele traz algumas mudanças. Por exemplo, 40 pontos para perder a carteira valerá apenas se o motorista não tiver nenhuma infração gravíssima no período de 1 ano. Se ele tiver uma infração gravíssima ao longo desse 1 ano, aí o limite de pontos passa para 30 pontos. Se tiver 2 infrações gravíssimas no período de 1 ano, aí fica o que está hoje, que são esses 20 pontos. E a justificativa do relator é o seguinte, olha, se a gente levasse para a comissão especial esse texto, esse relatório que foi encaminhado pelo governo, pelo presidente Bolsonaro, ele não passaria nessa comissão especial, sequer no plenário, por isso ele disse que foi fruto de uma longa negociação esse texto final e a gente segue aqui porque tem pontos muito importantes para todos nós. Rodrigo. Renata, continua acompanhando. Cláudio Humberto, o que precisa mudar nessas regras de trânsito? Eu acho que tem que mudar mesmo a forma como a gente encara essas mudanças, essas propostas, né? Porque a gente tem muita preocupação com relação à questão da segurança no trânsito. Essa é a preocupação de todos nós. Fica todo mundo preocupado. Será que isso vai melhorar, vai contribuir para melhorar a segurança no trânsito, vai diminuir o número de acidentes, de vítimas e tal? É para isso que a legislação é concebida. Só que quando o deputado fala em negociação na Câmara, frequentemente a gente precisa ouvir a palavra negociata. Em projetos como esse projeto aí, até sobretudo projetos como esse, que mudam regras do trânsito, né, da legislação de trânsito, há muitos interesses comerciais, financeiros envolvidos. Interesse, por exemplo, das empresas que vendem pardais. Aliás, não por acaso, a ação que motivou a decisão da Justiça de suspender aquela recomendação do Presidente da República de não se utilizar mais na Polícia Rodoviária Federal os pardais de tocaia, os móveis, a ação na Justiça foi movida exatamente por uma dessas empresas privadas que queriam continuar vendendo pardais móveis para a Polícia Rodoviária Federal. Simples assim. Quando a gente verifica, por exemplo, a preocupação muito grande com o negócio de cadeirinha, é tudo interesse da indústria, lobby da indústria. Quando se fala, olha, a renovação, o presidente prometeu que a carteira seria renovada a cada 10 anos. Aí aparece lá o lobby da associação dos Detrans, por exemplo, que não querem abrir mão desse faturamento espetacular que eles têm. Aqui no Detran do Distrito Federal, uma carteira de amador, o antigo motorista amador, custa R$350. A renovação de uma carteira de um profissional do volante, de um motorista de ônibus ou de caminhão, custa R$630, um pedacinho de papel.
eles não precisam fazer muita coisa, né, para emitir aquela carteira. E portanto, assim, em cada regra dessa tem sempre um impacto financeiro no bolso de alguém e não é do cidadão. Do cidadão eles só querem tirar dinheiro. Por falar em mobilidade, vamos falar aqui dos radares móveis. A pedido da Polícia Rodoviária Federal, a Justiça daqui do DF decidiu ampliar o prazo para a volta dos equipamentos nas rodovias brasileiras. E por aqui temos a BR-040, na altura de Santa Maria, e a BR-060, sentido Samambaia. A PRF revelou dificuldade para cumprir a medida no prazo determinado inicialmente, que acabou no domingo. Os dias a mais foram autorizados pela Vara Federal Civil da capital. Na última semana, o magistrado suspendeu a ordem do governo federal que proibia a utilização dos aparelhos. O primeiro prazo acabou no domingo, mas ontem o juiz decidiu estendê-lo. Agora, com a nova determinação, se a PRF não cumprir a decisão, a multa será de R$50 mil por cada dia de atraso. Todo esse impasse surgiu em agosto, quando os radares móveis foram tirados de todas as rodovias, depois de um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Para o chefe do Executivo Federal, a medida tinha o objetivo de prevenir falhas no caráter pedagógico e evitar armadilhas para os motoristas, como a chamada indústria das multas. Mas a Justiça focou em outro discurso. Disse que a não utilização dos equipamentos é capaz de acarretar o aumento do número de acidentes e de mortes. Esse argumento foi um dos motivos que o magistrado determinou a volta dos aparelhos até o dia 23 de dezembro deste ano. Agora a Renata Dourado está voltando para trazer mais um recado importante para você. Pessoal, as chuvas chegaram, não é mesmo? E no trânsito, todo mundo já sabe que é preciso atenção redobrada. Mas não adianta também só dirigir com segurança e não cuidar da parte mecânica do carro. É justamente nesse período que acabam acontecendo alguns acidentes, que podem ser evitados seguindo algumas dicas básicas, como estas, que o Detran preparou para você neste comercial super legal. As chuvas chegaram e com elas é preciso atenção redobrada no trânsito. Por isso, faça a revisão dos freios, limpadores e faróis do veículo para melhorar a visibilidade. E verifique se os pneus estão bem conservados. Reduza a velocidade e mantenha a distância do veículo da frente. E não se esqueça de utilizar a seta com antecedência e de ter atenção com os pedestres nas faixas. Com as chuvas, é preciso precaução. Dirija com atenção. Detran, Governo do Distrito Federal. E a seguir, depois de quase 2 meses do novo sistema de coleta, o SLU anuncia novas medidas. Mas uma coisa é certa, o lixo continua a ser retirado em dias alternados. O Band Cidade está voltando já. O Consulte Doutor de hoje é sobre alopécia, uma doença inflamatória que provoca queda de cabelo. Um problema que pode estar relacionado, entre outras coisas, ao estresse. E ao meu lado, o dermatologista Erasmo Tokarski está com a gente. Doutor, seja bem-vindo aqui ao Band Cidade. Tema importante para a gente explicar para o nosso telespectador. Vamos começar nosso bate-papo aqui explicando quais são os tipos de alopécia, doutor. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Existem vários tipos de alopécia. Por exemplo, existe a alopécia areata, que popularmente é chamada de pelada, que dá umas placas sem pelo assim no couro cabeludo, pode dar na barba, pode dar no bigode, às vezes nas sobrancelhas. Esse é um tipo de alopécia. Existe a alopécia androgenética, que é, por exemplo, essa alopécia masculina. Existe a alopécia androgenética feminina. E existe também a alopécia, por exemplo, pós-parto. A mulher, por um desvio rápido de hormônios, pode ter alopecia, e alopecia por anemias, por exemplo, anemia por falta de ferro. Então, agora, pois é, doutor, são várias, né? Então, e é bom para a gente explicar, né? Agora, como a gente pode diagnosticar, até para saber qual é o nosso problema e como podemos tratar isso uma vez identificado? Vamos lá, pelo menos. A areata, que é a pelada, ela pode ter um fator emocional, estresse, um choque, a morte de alguém na família, coisa assim, pode perder parcialmente o cabelo, ou pode perder às vezes tudo. E existe a alopecia universal, aquela que perde tudo, perde barbas, cílios, sobrancelhas, cabelos, pelos todos pelo corpo. Então, para esta alopecia areata, a gente procura o diagnóstico para ver se tem verminose, por exemplo, pode levar a essa alopecia. Então, é um campo bastante amplo. No caso, por exemplo, das alopécias por anemia,
que é comumente que mais dá, ou por hipotireoidismo, então o médico tem que procurar ver onde é que está realmente a fisiologia, para ver onde é que está a causa. Agora, é possível prevenir, doutor, alguns tipos de alopecia? É difícil prevenir, porque você tem que sempre buscar a causa, um estresse. Você vai pedir para o seu paciente não ter estresse, que não dá, né? Hoje em dia, tudo que a gente faz é difícil, estressante. né? Tá certo. Agora, são, inclusive, importante a gente até diferenciar os tipos de alopecia. É verdade. Os homens estão mais acostumados, mas imagino como deve ser muito mais complicado para as mulheres, né, doutor? Exato. Então, vamos lá. Por exemplo, na alopecia masculina, nós procuramos o quadro genético, o quadro familiar. Na alopecia feminina, alterações hormonais, alterações de ferro, coisas assim que a gente vá em cima do diagnóstico. Porque se ela tem uma deficiência de ferro, né, de alimentar, ou de absorção, ou de perda de ferro, não adianta eu fazer um tratamento tópico. Tem que ser oral, né? Se está com hipotireoidismo, não adianta eu fazer um tratamento tópico, tem que ser oral. Às vezes é uma deficiência circulatória local, daí você vai com tratamentos tópicos. Tá aí, explicou e tirou dúvidas de muitos telespectadores. Muito obrigado pela presença aqui no Band Cidade, doutora. Muito obrigado, estou às ordens. Muito obrigado. E vamos falar aqui da coleta de lixo em dias alternados nas quadras residenciais, que completou agora 2 meses. Mas nem todos se adaptaram à mudança. E o SLU vem reforçando a conscientização dos moradores e promete a contratação de mais garis no mês que vem. 60 dias da implementação da coleta de lixo em dias alternados e a gente ainda encontra sacos nas calçadas das quadras da Asa Sul, aguardando que caminhões passem para recolher o entulho. Mas esse acúmulo de lixo nas quadras residenciais não tem passado despercebido pelo SLU. A diretoria do serviço responsável pela limpeza urbana tem feito reuniões com empresas e também conselhos comunitários para tentar sanar esses problemas. As pessoas não sabiam dessa coleta em dias alternados, tiveram dificuldade para se adaptar. Passados 2 meses, a situação já melhorou consideravelmente, em que pese existam alguns nichos assim de resistência, de reclamação, mas eu acho que a sociedade está cada vez mais se conscientizando que o lixo é uma atribuição de cada um, cuidar do seu lixo, de colocar o lixo no dia certo, no horário certo, como vai passar, para evitar que fique acumulado. A contratação de mais garis no começo de janeiro para reforçar a limpeza das regiões é outra medida que será tomada. Já foi autorizado pelo governador uma contratação de mais 400 garis. Nós vamos fazer essa contratação agora em janeiro para melhorar ainda mais essa questão da coleta do lixo em todo o DF. Lembrando que a coleta em dias alternados vale apenas para as quadras residenciais. Os lixos nos comércios continuam sendo recolhidos diariamente. Caso isso não aconteça, o SLU pede que a população entre em contato com a ouvidoria do órgão pelo telefone 162. Em área comercial diária, só em área residencial é que em dias alternados. Mas se existe algum comércio onde o lixo está sendo acumulado, eu peço que as pessoas denunciem aqui para a nossa ouvidoria, reclamem para a gente ver o que está acontecendo, se a empresa está, de fato, fazendo a coleta diariamente, que isso tem que ser feito. Cláudio Humberto, e o que fazer até essa adaptação aí da população? Campanha de esclarecimento, né? Acho que o SLU deve isso, né? Tem que ser mais intensificada essa campanha. E as pessoas também, é do interesse delas, né? O interesse das pessoas se informarem mais, divulgarem entre seus vizinhos, aqueles que sabem, os que têm dúvida, consultar o site ali do SLU, que estão lá os dias todos previstos para o recolhimento do lixo. As pessoas têm que ter essa participação mesmo, porque aquele lixo que é jogado na véspera da passagem, quando é acumulado, etc., aquele lixo, de alguma maneira, vai voltar para a sua casa. E o pior é que volta, talvez, na versão da doença, né? Portanto, é uma questão de saúde pública que precisa ser adotada, que precisa ser verificada pelos cidadãos. Esse sistema de dias alternados é adotado no mundo inteiro. Aqui no Distrito Federal, mais de 70% do Distrito Federal já estava adotando esse sistema. Agora está sendo implantado nos 30 mais, digamos assim, resistentes ao sistema. Os 30%, aquele terço da população mais crítica, mais resistente a alterações de comportamento. Mas vai dar certo. Vamos voltar a falar de Congresso, porque deputados e senadores devem votar ainda hoje o orçamento de 2020.
E a previsão para o ano que vem é de um déficit de 124 bilhões de reais. Depois de tanta polêmica, o relatório e o relator do orçamento voltou atrás, propôs uma redução no valor do fundo eleitoral, uma redução no reajuste. Quem vai explicar para a gente é a Renata Dourado. Vai ter fim essa novela hoje, Renata? Esperamos que sim, tudo indica que sim, nem que seja de madrugada, né? Mas deve ter fim sim. E o novo valor é o de 2 bilhões de reais. Rodrigo, o mesmo valor, por sinal, que foi proposto pelo governo. Então a gente lembra que na primeira proposta enviada pelo governo, o valor destinado a esse fundo seria de 2 bilhões e meio de reais. No entanto, você mesmo falou aí a previsão de um déficit do ano que vem de 124 bilhões de reais. Então não dá para brincar com esse orçamento. Então o governo fez uma revisão e aí a nova proposta foi de 2 bilhões de reais. Aí a gente lembra que essa proposta foi para a comissão mista de orçamento com deputados e senadores e aí eles avaliaram que tinha, portanto, a possibilidade de reajustar, praticamente dobrar esse valor para 3,8 bilhões de reais e chegaram a aprovar na comissão mista de orçamento. Só que a repercussão negativa foi geral, tanto a repercussão popular quanto o próprio presidente Bolsonaro, que sinalizou o seguinte, ó, se aprovar esse valor aí, eu vou vetar. Então corre o risco de, inclusive, de ficar sem nada orçamento aí para a eleição do ano que vem. Então o próprio relator conversou ali com líderes partidários, chegaram a esse acordo, que a gente vai ver realmente hoje, né, quando tiver essa votação, que está prevista para começar às 2h30 da tarde, nunca deve começar, então deve adiar um pouco mais esse início e ir madrugada dentro, mas de qualquer forma, a proposta agora é que os recursos destinados a esse fundo sejam de 2 bilhões de reais para as eleições municipais do ano que vem. Rodrigo. Valeu, Renata. Cláudio Humberto, não dá para aproveitar o embalo aí, já rediscutiu o fundo eleitoral? Exatamente, né? Porque o problema, o que é indecoroso, né? O que é pornográfico é exatamente o princípio. Tirar dinheiro do bolso do cidadão, dinheiro que faz tanta falta em tantos lugares, né? De educação, saúde, etc. e tal, para financiar a campanha deles. É simples assim. Essa história de negociar para reduzir de 3,8 para 2 bilhões é meio que o cara ali na saidinha do banco, entendeu? Só, eu vou ali e tal, mas não tira tudo não, tira só 2. Dos 3,8 que o cidadão está saindo ali no bolso, que ele acabou de sacar do salário dele, em vez de 3,8, ele leva só 2. É mais ou menos isso que eles estão fazendo, né? Estão, na verdade, decidindo quanto vão tirar da nossa carteira para pagar a campanha eleitoral deles. Isso é absolutamente abjeto, chega a ser, inclusive, revoltante, né? Essa negociação, portanto, para que reduz de 3,8 para 2, enfim, alguma coisa, mas os 2 bilhões, ainda assim, são muito dinheiro para financiar a campanha desses malandros. Vamos falar agora um pouco de história, porque há 2 décadas, Lisboa devolvia a cidade de Macau à China, depois de mais de 400 anos de dominação portuguesa. Um marco na trajetória chinesa, que foi lembrado com um evento na embaixada aqui em Brasília. A Embaixada da China foi aberta para a comemoração de 20 anos da transferência de poderes de Macau à China. Um marco histórico que trouxe prosperidade para a região. Depois do retorno do Macau à China, conquistou um importante progresso, tanto no setor econômico como no setor político e social. Durante a cerimônia de comemoração, o embaixador falou ainda da relação entre Brasil e a China. Eu acredito que é um futuro que pode concretizar mais os sucessos já bem alcançados pelos 2 chefes para promover a aprofundação das cooperações entre os 2 países. E a Renata Dourado está voltando para mais um recado para você. Com o TIM Chip Top, você se conecta de verdade e faz a festa na internet. Ele é tão top que já vem com a primeira semana grátis para você aproveitar o melhor da internet. Você tem 1 GB de internet e mais 3 GB no bônus da madrugada para usar como quiser. Isso mesmo, 3 GB de meia-noite às 6 da manhã. Sabe aquele vídeo que você tanto queria ver? É só dar play. Game novo? É só baixar. Redes sociais? Facebook, WhatsApp, Messenger e Twitter são ilimitadas. As definições de top foram atualizadas com sucesso. Compre já seu TIM Chip Top. TIM, a inovação não para. A seguir divulgadas as datas de vencimento de IPVA e de IPTU para 2020. O Band Cidade está voltando já. A Secretaria de Economia divulgou hoje os calendários de pagamento de IPTU e de IPVA para 2020.
E o imposto pago por donos de carros começa a vencer em fevereiro. Já as parcelas do tributo sobre imóveis têm de ser pagas a partir de maio. As datas de vencimentos dos tributos foram divulgadas hoje no Diário Oficial. Olha, nessa época de chuva, quem tem carro precisa tomar alguns cuidados para evitar surpresas desagradáveis. Fazer a velha e boa revisão é a melhor forma para se preparar para enfrentar um temporal. Aquela olhada mais atenta no pneu. Levanta o carro, abre o capô, tudo para ver se está em condições de pegar a estrada. O José, que trabalha há 30 anos como mecânico, fez uma listinha do que deve ser checado para evitar dor de cabeça. O correto é dar uma olhada nos pneus, né, ver se não estão em condições de uso, fazer um alinhamento e ver o sistema de freio e de suspensão também. Nesse período chuvoso, os buracos são inevitáveis. A dica, então, é reforçar os cuidados com a suspensão do carro. Se a suspensão estiver ruim, se ele não estiver bem alinhado, se pegar qualquer buraquinho, a tendência é puxar para um lado. Então, o correto é fazer um alinhamento do veículo, né, para você viajar tranquilo. O pneu careca é um velho causador de problemas. A principal preocupação costuma ser com a segurança, mas tem também o bolso. Na chuva, o veículo demora mais para parar. Se o pneu não estiver em condição, ele tem um risco de segurança. Sendo parado, estando o pneu careca, é infração grave, o veículo fica retido até a regularização. E o Band Cidade Primeira Edição vai ficando por aqui. Vem chegando os donos da bola e a gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau!